Fala pessoal do canal, quem fala com vocês é o Bruno Carvalho e hoje eu tô aqui para falar com vocês, né, sobre o Enlato, né? Porque com vocês aqui, se você não estiver usando os drives, né, tipo real aí, por exemplo, aqui ó, os drives da placa de vídeo é um programa de software que permite que o sistema operacional e os aplicativos do computador se comuniquem com o hardware gráfico da placa de vídeo. O que acontece? Sem eles, você não consegue ter não tem o acesso ali à placa total, o 100% da placa de vídeo. Ou até o Snapdragon, se ele não for compatível com os drives Tunip Adreno, né? Que geralmente são só TDP Adreno, ele não vai usar o 100% da sua placa de vídeo, né? Então o que vai acontecer aqui, ó? Sem os drives de vídeo, o sistema operacional não consegue informar a placa de vídeo como criar imagens, o que pode resultar em uma resolução inferior e padrão. O jogo vai rodar, por exemplo, se tem uma placa de vídeo, ele vai rodar com 10% da sua placa de vídeo, né? Então você não consegue usar direito os jogos. Então os jogos não vão renderizar, não vão abrir. E outra coisa também, se você está Adreno, você vai poder jogar jogos até DirectX 9, né? Então daí para baixo. Se o jogo tiver o DirectX 9 e 10, tudo bem. Se tiver o 9, se ele funcionar pro 9, 10 ou 11, tudo bem. O problema é quando o jogo só funciona pro 10 para cima. E aí, por causa da VGL Universal, você só vai conseguir rodar jogos que funcionam do 9 para baixo. Então, GTA V não vai rodar, Cyberpunk, Red Dead Redemption, do Gato Stray lá, tem um monte de jogo que não vai funcionar. Jogos mais antigos, tipo, acho que o GTA 4 vai funcionar, que é mais antigo, Far Cry 3, esses jogos que são mais antigos você consegue rodar, entendeu? Então você tem que ficar atento a isso aí. Outra coisa que eu quero falar para vocês aí é sobre instalação de jogo, né? Outra coisa que eu tô vendo é que o pessoal não tá conseguindo instalar, né, no seu Enlato os jogos. Você vai lá por ele e instala. Para quem tá tendo esse problema, você pode fazer você tem algumas opções. Se você tiver um PC em casa, você instala o jogo pelo PC, né? E depois você vai lá e pega a pasta do jogo que você já instalou e aí você passa para a pasta download do seu Enlato, né, do seu celular. E aí você usa o executável lá. Se você não tiver um PC, notebook, você pode tentar fazer pela Lan House. Você pega aí um pendrive, né? Você pode usar um pendrive, você baixa o jogo pelo seu celular, com instalável, usa um pendrive aí, né, ó, normal, e um adaptador, e aí você coloca no seu celular, e aí você pega o jogo e transfere pro pendrive, e pode tentar em uma lan house ali, para ver se o cara instala para você, depois que instalar você copia lá a pasta do jogo, o pendrive, e passa para cá, entendeu? Esses são os jeitos. Agora já pro jogo não tá abrindo, eu vou voltar aqui pro celular. Os jogos que não abrem, por exemplo, você pode fazer algumas configurações aí, ó. Você vem aqui no Enlato aqui, ó. Você pode vir aqui em Settings, né? E aí você pode mudar aqui o box, tentar outras versões do box aqui. Você pode mudar as compatibilidades aqui também, ó. Tem estabilidade, compatibilidade intermediário e performance. Você pode testar também isso. Depois você dá um OK aqui. Você pode vir aqui nos 6 pontinhos e editar. Você pode tentar baixar a resolução para ver se vai funcionar também, né? E que não eu disse, ó, tá vendo? O meu, ele é compatível, ele tem um Snapdragon, o Adreno dele é 710, mas não é compatível. Então se eu botar na Turnip aqui, ele não vai funcionar. Ele vai fechar os jogos, não vai. Ele vai dar como tivesse sem placa de vídeo nenhuma mesmo, entendeu? Então, para mim poder funcionar no meu, tem que ser esse aqui, que é a VGL, que vai funcionar em todos os Exynos, MediaTek, Unisoc, tudo que não for Snapdragon vai funcionar nesse aqui. E também os Snapdragons que não são compatíveis, que nem o meu, que é muito novo, ainda não tem drives, entendeu? Então, a causa maior dos jogos não funcionar direito é a causa da falta do drive. Quando tiver o drive, vamos falar que saia drives para MediaTek ou Exynos, vai funcionar. Mas por que não sai? Porque parece que o Snapdragon, ele tem um código aberto lá e deixa você usar, para você poder mexer lá e fazer. Por isso que tem um monte de drives. Já o Exynos e o MediaTek parecem um código fechado, então você não tem acesso, né? Eu acho que teria que fazer uma engenharia reversa e tal, e deve dar muito trabalho, por isso que os caras não fazem. Senão já teria também os devs, porque o que tá faltando é isso, é os devs. Quando tiver os devs, você vai poder usar aqui, tipo, a VGL, o dev certo, o MediaTek, entendeu? Enquanto não tem, você tem que usar isso aqui. Então você pode fazer essas configurações aqui, que você pode mudar, você pode vir aqui, ó, botar na memória 4 GB, para ver se dá uma melhorada também. Aqui você também pode mexer se você quiser, mas não é muito recomendado. Aqui também tem algumas coisas também que você pode mexer, mas também não é recomendado. Aqui você pode mexer também, né? Você pode deixar aqui, ó, deixa assim. Aqui você pode deixar em System agressivo. Aqui, porque ele vai fechar tudo que abre junto do que você for iniciar lá no seu Windows lá dele, né?
E aí você dá um OK aqui. Outra coisa que você pode fazer, você instala o jogo e coloca o ícone dele lá na área de trabalho. Quando você fizer isso, ele vai aparecer aqui, ó. E aí você consegue iniciar alguns jogos daqui, que muitas vezes o jogo vai funcionar ou não vai funcionar, mas geralmente funciona, entendeu? E aí é essas coisas que você tem que ficar atento. Outra coisa que você pode fazer também, agora tem 3 tipos de enlato aqui. Esse aqui é o enlato original, que é o do Bruno, né? Que você pode usar aqui, o Bruno 85. Tem o enlato aqui, o enlato Frost também, que você pode tentar usar ele. Tem várias coisas diferentes aqui. Ele te passa algumas dicas que você pode fazer para melhorar. E também tem o enlato que é o Glibc, né? Que você pode usar também. Então são 3 tipos de enlato novo que tem hoje que você pode instalar e testar, entendeu? Só que, como eu disse, você vai sempre cair nessa. Se o seu for MediaTek, Exynos, Unisoc e Snapdragon que não tem os drivers ainda, você vai ter que usar a VGL. E aí já de cara você já fica... os jogos que vão funcionar para você são os jogos que são DirectX 9 para baixo, que são os jogos mais antigos. A bom que aqui ele te dá algumas dicas, ó, também, ó. Se você estiver enfrentando problemas de desempenho, tente alterar a predefinição do box 86 ou 64 em container, né, guia avançado. Para aplicar e usar o Net Framework, né, que também precisa, você pode tentar instalar o Wine Mono, que também tem lá quando você entra no enlato, você vai ver o Wine Mono, você instala ele e ele vai instalar o Net Framework. Outra coisa que você tem que instalar também, que eu mostrei para vocês aqui, é o DirectX, né? Você tem tem jogos que precisam de algumas funções. Você entra lá, o jogo precisa do DirectX e de Net Framework. Alguns jogos já tem a pastinha lá de ajuda lá, que você pode entrar e fazer essa instalação, entendeu? Mas alguns jogos já funcionam, tá, pessoal? Tem alguns jogos que já funcionam aí. Por exemplo, dos jogos que eu tenho aqui, ó, o Brew funciona, tá vendo? O Brew aqui funciona, o Deadpool, Dead Space, esse Five Nights não abre ainda, o GTA não abre ainda, Spore não abre, Tomb Raider abre, mas não funciona, né? Ele vai ter uma certa parte fecha, Far Cry abre, mas fecha, Far Cry 3 ele vai ter uma tela lá e trava no meio, né? O Call of Duty aqui 4 ele abre também, mas ele dá uns problemas. O Ori ele abre, tá até funcionando, mas quando vai pro jogo não aparece nada ainda. O PES tá funcionando direitinho, né? O PES 2013, 2014 e o Need for Speed aqui também. Então mesmo assim você consegue jogar alguns jogos antigos. A diferença, que nem eu falei, você vai ter problema porque o jogo vai funcionar, tipo, o desempenho vai estar lá embaixo, né? Então, quando não sair, você não tem muito o que fazer. O que eu falo pra você, se você vai comprar um celular novo e quer fazer, né, usar o emulador aí, um Enlato, Mobox, DarkOS, qualquer um desses aí, dê prioridade para Snapdragon, né? E veja um Snapdragon que já tem os drivers, que já funciona. Se for um celular muito novo, provavelmente não vai ter ainda. Se for mais antigo, muito antigo, talvez não tenha. Tem que ser intermediário que os caras começaram a fazer ali. E aí você vai ter os drivers direitinho para você usar. E aí você consegue rodar alguns jogos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui e vou abrir o jogo do Brew aqui para vocês verem. Eu vou apertar nele. Aí eu coloquei no jogo Brew, ó, como vocês estão vendo, o jogo tá abrindo tudo direitinho. Ele é compatível com o controle aqui, ó, tudo funcionando. Mas você pode ver que o FPS tá em 15, 14. Por quê? Porque os drivers não estão funcionando. Então como se tivesse sem placa de vídeo, entendeu? Mas funciona. Mas tá como se tivesse sem placa de vídeo. Então ele vai rodar com o mínimo possível que ele tiver aqui, né? Então você vê que dá pra você jogar, dá pra você se divertir, mas você vai ter que procurar. Já começa aí. De cara você tem que pegar jogos de DirectX 9 pra baixo, né? Já tem que ser esse tipo de jogo. Que nem eu disse, o meu é um Snapdragon aqui, é o Snapdragon 7S Gen 2 e a Adreno dele é a 710, mas não tem drivers, então não adianta. Se colocar em Turnip lá, ele nem abre o jogo, ele vai dar um monte de erro. Para abrir, eu tenho que usar a VGL universal aqui, como fosse um Exynos, como se fosse um MediaTek, um Unisoc e qualquer outro processador, entendeu? Então, a peça mais importante aqui pro Enlato e outros aí é os drivers. Quando os drivers tiver, ou eles conseguirem desenvolver um drive Turnip que funcione melhor pros MediaTek, Exynos também, entendeu? Então, quando não tiver os drivers, é a peça mais importante, porque fica como se você tivesse um computador bom, e sem placa de vídeo, ou com a placa de vídeo, mas sem os drives. Você precisa dos drives, né? É a parte mais importante. E a parte da instalação, que eu disse, tem que fazer aquele esquema que eu falei para você. Se você não tiver um computador, se você tiver um computador, instala para o computador, copia a pasta e passa aqui para a pasta download. Se você não tem, tenta ir numa LAN house lá, tenta baixar por lá, ou conversa com o cara lá, paga um pouco mais, vê o jogo que você acha que funciona, que você consiga jogar, e você pode fazer esse processo aí. Tá vendo? O jogo tá indo aqui de boa, mas ó o FPS muito baixo, porque não tem placa de vídeo. Ele não tem placa de vídeo aqui,
ele não reconhece nenhuma placa de vídeo, então o jogo não vai renderizar do jeito certo. Ele tá como se estivesse renderizando pelo processador aqui, entendeu? Pra quem é mais antigo vai lembrar de como que era. Quando você não tinha uma placa de vídeo, o jogo não abria, não funcionava, ele pedia um monte de coisa. Se o jogo instalar direitinho e ficar em tela preta, pode ser que tá faltando alguma coisa para ele. Pode ser que tá faltando DirectX, Net Framework e algumas coisas dessas daí. Aí você tem que procurar para poder saber, tá? Mas muitas vezes é problema do Enlato que não tem as coisas que precisa ter. Mas você tá vendo aqui, ó, funciona, né? Só que o desempenho não é legal. Tá rodando a 5 FPS. Por quê? Não tem placa de vídeo. Porque essa GPU é forte, ela roda Genshin Impact no máximo, né? Então você tem que ficar atento a isso. Se você for comprar um celular novo, dê preferência para Snapdragon e os que já são compatíveis. Se você tem Exynos e MediaTek e Unisoc, você vai ter que esperar e torcer aí para acontecer, beleza? Então esse é o vídeo que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe. Assina o canal, deixa um gostei e até o próximo vídeo aí.